A minha mãe, um dia, me emprestou R$ 700, acho que alguma coisa assim, 600 e poucos reais, do INSS dela, para eu pôr comida na minha casa. Então nós chegamos assim no fundo do poço. E aí advogado, contador, todo mundo que analisou falava assim: "Não, esquece. Vocês não vão ter nunca mais CPF, CNPJ na vida, vai vender água de coco na praia". Meu E Deus. e a agiota, assim, indo te cobrar armado, assim, tipo, ponhando a arma na mesa, assim, tipo: "Ó, vim buscar minha parcela", né. Então, foi muito difícil, assim, de sustentar. Eu lembro que, né, que uma dessas situações, assim, não é que ameaçou, né, chegou a pagar para me matar até. Uma pessoa achou que tinha sido enganada e tal, e não era isso. Então eu dormia, né, na minha casa, e eu ouvia algum barulho, né, no sobradinho, ouvia algum barulho, eu descia pra cozinha, alguma coisa assim, porque eu pensava assim: "Se de repente veio aqui pra me matar, Não né, mexe com a minha não família. vai matar minha família, então se me mata ali na sala, na cozinha, vai embora, né, e deixa em paz". Então foi assim, bem difícil até chegar aqui, foi bem difícil. Olá, seja bem-vindo ao podcast Eu Sou um Milagre. Meu nome é Emerson Nery, eu estou ao lado do amor da minha vida. Você veio de verde hoje, cara? Hoje eu vim de verde. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio que nós estamos aqui nos estúdios da Tizan, né, Emerson? É, Tizan, sem dúvida, o melhor lugar para você gravar os seus conteúdos. Você que quer deixar a sua rede social para que alguém gerencie, aqui tem pessoas qualificadas para fazer isso. Vídeos institucionais. Se você é empresário, quer investir em algum programa também da Tizan, você também tem essa possibilidade. Entra aí, manda um direct, tá bom? Pessoal, fala pro Rafa que você viu no podcast Eu Sou Milagre. Eu tenho certeza que ele vai dar um descontaço para você. Não é verdade, Danelane? E Verdade. hoje, hein? Hoje eu tô até de verde aqui em homenagem ao entrevistado, viu? É, e eu vi até de terno. Isso Era aí, um episódio especial de 2 anos, né? Agora no mês de novembro, dois verdade. anos. Flávio Menezes. Seja bem-vindo. Obrigado, pessoal, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu demorei um pouquinho, já conversei, né, com vocês, morro de vergonha, né, em falar para microfone, câmeras, né, prefiro muitas vezes estar no auditório cheio, né, do que aqui. Mas estava devendo isso para o Emerson, me convidou com muito carinho mais de uma vez, várias vezes, e eu fui postergando realmente por vergonha e, como eu já te disse, né, não sabia muito se eu vou agregar com alguma coisa, como eu poderia agregar, mas, como você fez aqui na oração inicial, né, é Deus que sabe de todas as coisas, e vamos embora, vamos tentar aqui ver se a gente apresenta algo de útil para as pessoas. Com certeza, Flávio. Flávio, a gente está aqui no podcast Eu Sou um Milagre. Quando você faz uma análise da sua vida e sabendo da origem, da sua origem, de onde você saiu, você se identifica com essa frase? Sim, é assim, eh, eu sou um milagre, né, dizer que eu sou um milagre, eu acho que é muita prepotência da minha parte, eu me sinto um pouco desconfortável, né, mas eu tenho certeza que Deus fez muitos milagres na minha vida, né, por eu estar aqui, por tudo que aconteceu na minha vida, da minha família, assim por diante. Então, que Ele fez muitos milagres na minha vida, continua fazendo, eu tenho certeza. Amém. Não, porque hoje todo mundo conhece, a maioria das pessoas, né? O teu público conhece o presidente da IPM, o Flávio Menezes. Mas como que foi a tua origem familiar? Você falou agora sobre família. De onde você veio? Qual que era o bairro? Qual que era o contexto das pessoas que estavam ali ao teu lado? É, bom, primeiro eu tenho muito orgulho, né, de onde eu vim e dessa trajetória toda. Bom, a minha mãe, acho que é base para tudo na minha vida, costureira até hoje, né, estudou até a quarta série só. O meu pai já falecido, era motorista de ônibus também com pouco estudo, né. Eu tenho 2 irmãos de pai e mãe, né, o Fabiano e o Fernando, e tenho 2 irmãos só por parte de pai, que é o Felipe e a Suelen, né. A nossa origem foi lá na Casa Verde Alta, ali perto da cachoeirinha, né. Eh, Meu avô e minha avó tinham ali 3, 4 casas, casas pequenas, então, tinha casa, por exemplo, que era sala, cozinha e banheiro, né, bem pequeno. Mas era ali que a família toda, né, meus tios saíram dali, foram criados ali, né. Então jogando bola na rua, estudando em escola municipal, estadual, né, e aí cada um trilhou ali o seu caminho, né.
Então a casa, acho que era tão pequena assim, uma das que a gente morou dos meus avós, apesar que eu pagava aluguel, tá? A gente pagava aluguel e eu com 14 anos fui trabalhar. O que eu ganhava eu pagava aluguel, pagava a conta de água, de luz da casa, né? E metade do meu vale-refeição era para comprar mistura, comprar carne, para a gente poder ter ali o que comer, né? Então a gente não teve nada fácil, nada de graça. Então começou lá de trás essa trajetória lá na Cachoeirinha. Quando você falou assim, olha, eu pagava a conta de luz, metade do meu vale-refeição ficava para questão da compra ali de casa. Isso era algo seu ou que você enxergava essa necessidade ou que o seu pai ou sua mãe te ensinou a fazer isso em casa? Eu acho que assim, naquele momento, né, então a gente voltar um pouquinho à história, né? Eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade, né? Eu comecei a trabalhar na feira com um casal de vizinhos que tinham lá. Eles faziam feira de sábado e domingo e às vezes de quarta-feira. É que como eu tinha aula de quarta eu não ia, eu ia para a escola, né? Quando eu não tinha aula eu ia para a feira trabalhar. E de sábado e domingo sempre. Então comecei a trabalhar cedo e era necessário ajudar em casa, né? Minha mãe, enfim, os meus irmãos. Então, para ter alguma coisa ali um pouquinho diferente, às vezes, né, depois um pouquinho mais velho, uma pizza e tal, precisava dessa ajuda. Da feira, eu fui trabalhar no mercado de pacoteiro com 10 anos. Aí trabalhei ali dos 10 até os 12 no mercado, chama, acho que ainda existe lá, Mar Azul, lá na Cachoeirinha, ali na Casa Verde. E aí eu parei com 12, né? Olha, parei de trabalhar com 12 porque mudou, né? O horário de escola era um e da educação física era outro. E aí os meus pais foram chamados na escola, né? Se realmente era necessário, então eles iam chamar o conselho tutelar, esse tipo de coisa. E aí eu parei ali por 2 anos, 1 ano e meio de trabalhar. Aí com 14 eu voltei a trabalhar registrado, né? Como office boy e tudo. Naquela época ainda podia, né? Com 14 anos. Né? Podia normal, né? Com E fora o 14. contexto, né? Que hoje em dia, com a violência, você não deixa um filho de 9 anos ir trabalhar com o vizinho, né? É mais difícil. Hoje é tudo mais complicado, né? Sim. Mas naquela época era isso, assim, trabalhava com o vizinho, depois trabalhava no mercado, ficava acho que 1 quilômetro de casa, ia andando, né? E não tinha telefone, celular, nada. Então minha mãe sabia que eu Sim. estava trabalhando. E fazia entrega de compra, assim, nas comunidades e tal. Então não era que ficava lá quietinho dentro do mercado, né? Fazia bastante coisa. Eu acho que desde lá, principalmente acho que na parte do mercado, eu também aprendi que dinheiro não é tudo. É importante? É importante, a gente precisa, né? Para tudo a gente precisa. Eu falo isso porque talvez eu fosse ingênuo, mas hoje eu entendo. Nos finais de semana, tinham 4 pacoteiros, né? Eu era o mais novinho, eu tinha 10 anos. Naquela época não podia nem com 10 anos. Sim. Mas eram japoneses os donos do mercadinho e ficaram com dó, né? Falaram assim, deixa ele. Pensando que eu ia ficar uma semana só e ia desistir, mas fiquei quase 2 anos. E o que acontece? Então, no final de semana, tinham 3 caixas, né, no mercado e 4 pacoteiros. Então, sobrava um. Os meninos faziam questão de ficar no pacote ali, né, empacotando. E eu ia fazer o que tivesse no mercado. Então, eu ia repor mercadoria, ia trabalhar cortando frios, né, ia trabalhar na parte de açougue do mercado. E, lógico, criança, eu ficava bravo porque eles não deixavam eu usar a faca. Eu só podia pesar lá uma senha, carne moída eu podia fazer, mas usar a faca não. Mas eu aprendi um monte de coisa no mercado, né? Depois, mais velho, eu fui entender que assim, por que que eles brigavam para ficar no pacote e não ir fazer outras coisas? Porque quando é pacoteiro, normal, você ganha uma caixinha, então você tinha ali o seu salário, a sua diária, e ganhava uma caixinha. Mas depois eu pensando, falei assim, eu era bobo? Não. Eu acho que eu fui aprendendo a evoluir nos lugares que eu passei assim, que não era primeiro quanto eu ia ganhar, primeiro o que eu ia aprender para poder ser alguém, para poder melhorar a minha vida no futuro. Então, foi meio que sem querer. Depois, mais velho, eu fazia essa análise. Por que eles brigavam tanto para ficar no pacote e deixavam eu fazer outras coisas legais? Eu tinha 10 anos, então tudo era legal, né? E aí depois eu entendi, lá no pacote tinha caixinha, principalmente no final de semana que mercadinho de vila enche, você ganhava uma graninha extra. E fazendo outras coisas, não, né? Era escondido, né? O cliente não te via, né? Não te entendia. Então fui aprendendo umas coisas assim na vida, no dia a dia, muito diferentes. Você já acabou de deixar um baita do ensinamento, né? Na questão do dinheiro não ser tudo na vida, mas aproveitar as oportunidades, né? Enquanto o pessoal ficou ali restrito, né? A fazer uma atividade, você foi agregando outros conhecimentos. E aí já vale aquele like, hein? Você está assistindo agora,
já deixa o like no vídeo e escreve aqui debaixo de qual cidade você está assistindo esse episódio. A gente quer interagir um pouquinho mais com você e a gente sempre surpreende quando vê aqui as localidades que a gente está conseguindo alcançar. Dona Helene, que história forte já, hein? Muito forte. Eu me identifiquei com ele, né? Ah, Porque eu é? Em que comecei a ponto? trabalhar com 12 anos. Eu tomava conta de 2 crianças. Hoje a minha mãe fala assim: nossa, eu não sei quem era mais irresponsável. Eu, por deixar a mãe das crianças, né? Mas era um contexto diferente, né? Que a gente vivia, né? Onde ainda podia confiar no Uhum. transitar da criança ali, né, sozinha pelas ruas. Hoje em dia a gente está muito mais num contexto mais violento, né? Sim. Flávio, nesse período aí que você falou que você trabalhou na feira, né, e ajudava ali as pessoas, tem algo que te marca, assim, alguma coisa que você traz à memória, assim, que você fala, nossa, eu acho importante eu falar isso aqui. Tem sim, tem sim. Ah, a feira de domingo, se eu não estiver enganado, né, eu tinha só 9 anos, então tem 36 anos que isso aconteceu. Ela era longe, ela era na zona leste, né, e nós morávamos ali na Cachoeirinha. E como que era a nossa alimentação, né, ali dos 2 donos ali do casal que era dono da barraca, né, era meio permuta, né, era meio que um escambo. Então eles davam lá uma panela, uma bacia, enfim, os produtos que eles vendiam, né, para o pessoal da barraca de pastel, ou quando tinha na outra feira tinha um barzinho que aí tinha um lanche lá. Então era meio regrado, então você comia, sei lá, você ia para a feira 3 horas da manhã, voltava para casa 3 horas da tarde. E a alimentação era o pastel, tipo 1, 2, provavelmente eu lembro que tinha os horários assim. E aí na volta, o casal parou no Carrefour para comprar algumas coisas, tudo. E eu de verdade estava com bastante fome, né, eu estava com muita fome. E é diferente de hoje, né, que acho que a criança já fala mais, já interage, e você tinha vergonha, né. E eu lembro que, eh, eu estava com bastante fome, eu pensando: "O que que eu faço?" E com vergonha de pedir alguma coisa, "Ó, né, vamos comer alguma coisa, tudo". E aí eu mordi uma batata no mercado, né. Eu tava com a parte assim, peguei uma batata e crua, dei uma mordida na batata para poder mastigar alguma coisa, assim, né, e para poder esperar chegar em casa. E aí isso me marcou, né. Eu lembro bem, eu lembro que, né, eu tinha te contado sobre isso. E não tenho vergonha também de falar, eu acho que, não sei se é certo ou errado o que eu fiz, mas fiz. Era naquele momento, assim, com muita fome, falei: "Preciso morder alguma coisa, preciso comer alguma coisa", e eu mordi uma batata. Ah, Flávio, eu acho que fica assim o ensinamento, né? Porque como a gente até comentou um pouquinho antes, né? Hoje é tô falando com o presidente do grupo LPM, uma empresa relevante no Brasil aí, né? Na parte de cabeamento, fornecimento aí de. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho, Aham. né? Das outras áreas. Mas existe uma origem, existe uma caminhada, né? Justamente para que a gente não venda que existe, que tem um mundo fácil aí para a gente e mais um mundo a ser conquistado, né? E essa questão da liderança, porque quando eu te conheci há um tempo atrás, numa outra empresa, você já exercia um cargo de liderança. E depois acompanhei enquanto a gente caminhou junto, você era CEO, se tornou presidente. Mas você consegue identificar em qual momento da sua vida você falou assim, poxa, eu tenho essa característica aqui de ser um líder, eu vou aproveitar isso. Teve algum momento assim que você consegue destacar? Eu acho que foi meio natural, por isso eu sou muito grato a Deus, sabe, assim, muitas coisas aconteceram na minha vida de uma maneira natural. Lógico que a gente também ralou, levantou e foi atrás. Mas eu lembro da época de colégio lá, do Humberto Dantas, né, eu tenho grandes amigos da época de prezinho até hoje, né. E o professor às vezes ia fazer negócio de futebol, campeonato, né, de escola pública. E eu sempre era meio líder, assim, montava o time, depois de um tempo eu montava a tabela, né, o professor tinha um pouquinho de preguiça, e aí eu montava a tabela das classes, dos times, como iam ser, então ia ter algum trabalho na sala, eu acabava liderando. Então, assim, o pessoal brinca, né, que eu gosto de mandar. E eu acho que isso foi desde criança, essa questão de mandar, de liderar, de ter uma opinião forte, de ter um poder bom de persuasão. Então eu acho que foi uma coisa meio instintiva, assim, ela foi acontecendo, acontecendo, acontecendo para chegar até aqui. Então esse lado eu falo pra você, não teve um momento, assim, que eu consigo falar, sabe: "Ah, dali eu mudei, a partir dali eu falei: 'Não, agora eu vou ser um líder, agora eu vou liderar'". Acho que as coisas foram acontecendo, desde as brincadeiras, das coisas em família, até chegar aqui.
Então Você foi um pouco não precisou natural. fazer um curso de coaching, É não, isso né? que eu ia falar, né? Um dom, né? Enquanto outras pessoas gastam rios de dinheiro para conquistar isso aí, foi um dom natural de Deus aí na Foi. sua vida. Foi por isso que eu falo que eu sou muito grato, porque nesse ponto foi um dom mesmo. E assim, e aí, lógico, tô vendo aqui, né, tem vários livros, tudo. E aí eu fui depois mais velho, né, tendo várias outras responsabilidades, já não era mais uma brincadeira. Então fui lendo alguns livros que eu achava interessante, algumas coisas para poder aperfeiçoar um pouco mais, tudo. E a gente erra muito no dia a dia, falha e a gente aprende. Ah, errei aqui, então não é por aí. Mas eu sempre gostei, assim, eu prefiro liderar, né, errar, me desculpar se for o caso, que dê errado, mas tomando um partido, tomando uma opinião, tipo, isso aqui é melhor pra gente, vamos embora, né. Então acho que é isso. Fábio, e como veio seguindo a tua carreira aí, depois disso? Olha, então começamos lá na feira, depois eu fui para o mercado, eu fui promovido, né, estava ali não precisava acordar 3 horas da manhã. Com 14 eu entrei de office boy, numa empresa também que eu tenho muito orgulho de ter trabalhado lá, chama Companhia Melhoramentos Norte do Paraná. Não é a Melhoramentos Papéis, né, era uma empresa ali familiar que cuidava da parte de ferroliga, álcool, açúcar, cimento, né. E comecei lá de office boy, e lá eu aprendi uma coisa que eu uso hoje na LPM. Eles davam muita oportunidade, então a maioria das pessoas lá começou como office boy naquela época, iniciava como office boy, e ia sendo promovido. Então você era office boy, aí você ia ali para o cara da Xerox, que na época, né, você tirava É, muita cópia de documento, então já era uma tirava xerox e promoção. passava fax. Hoje em dia ninguém Exatamente. nem sabe o que que é o fax. E aí você ia subindo, então você ia para a parte financeira, contabilidade, conforme aparecendo opções. A minha promoção, né, depois de 3 anos de office boy, eu fui para auxiliar administrativo de RH, lá da própria empresa, com o Eduardo Meirelles, também aprendi muito com ele. E eu fui estudar, a empresa era muito boa, pagava 75% do colégio ou da faculdade, então não importa se você era office boy, o que você era, ela pagava. A regra era para todos, Tinha esse incentivo. tinha esse incentivo. E eu fui fazer processamento de dados no colégio e tinha que fazer estágio lá para preencher lá o negócio de processamento de dados. E eu fui pedir para Ana, né, Ana Cláudia Mesquita, também foi minha chefe, para preencher. Eu já ajudava lá a secretária, sabe naquela época que computador era novidade? Então você ia nos departamentos, pegava a secretária usando o mouse assim na mão, mexendo na bolinha assim, sabe, por baixo do mouse, e daí por diante. E eu ajudava. Ah, não, é assim, é assado. E o pessoal de tecnologia não tinha muita paciência, né? Tipo, ah, não, o processador, a memória, o HD, não sei o quê. Eu falava, não, olha, o processador é como se fosse o motor do carro, isso era tal coisa. Então elas acabavam ligando lá no meu ramal, lá com o Eduardo, para pedir ajuda do que para o TI. E aí a Ana falou assim, não, eu faço, só que você vai fazer meio período na área de tecnologia. E aí eu fui fazer meio período de tecnologia, meio período na parte de RH e administrativo. E aí chegou um dia, a Ana pegou e falou, ó, eu vou falar com o Eduardo, quero que você venha trabalhar comigo direto, né? E aí eu nunca esqueço, também gosto sempre de colocar, que foi a primeira bronca que eu tomei dela. Porque sentou ela e o Eduardo, falou, né? Eu tinha acho que de 18 para 19, né? Ah, tudo bem, né, o que você prefere? E aí eu falei assim, pra mim tanto faz, né? Desde que eu não seja mandado embora. E aí ela já me deu a primeira bronca. Falou, não, você tem que saber o que você quer, não é assim tanto faz, né? Não é assim que vão decidir por você. Então você tem que saber o que você quer. E aí eu falei, né? Não queria desagradar o Eduardo. Eu falei assim, não, mas eu queria ir pra tecnologia, né? 96, 97, tudo Era muito tudo, novo de era tecnologia. embrionário ainda, Queria né? ir. Então o Eduardo falou, não, você vai, mas então você vai arrumar alguém para o seu lugar, vai contratar alguém, vai treinar alguém, né? E aí acabei fazendo isso e fui para a tecnologia. Fiquei lá um tempo, em 99, eu entrei nessa companhia no 17 de maio de 93. No dia, se eu não me engano, 3 de novembro de 99, eu pedi para ela me mandar embora. Eu tava me desentendendo um pouco com ela, tudo. E aí ela acabou me demitindo. 5 dias depois, eu fui fazer uma entrevista, acho que se eu não me engano, 8 de novembro de 99, dentro do Banco Real na época, que o ABN estava comprando, numa empresa chamada Advanta, trabalhei bastante tempo lá, meu irmão também, e para ser técnico no banco. E era assim um downgrade incrível, assim, de salário, benefícios, porque eu era CLT, já ganhava um bom salário, etc. Regredi tudo, fui ganhar menos da metade para ser cooperado. Em 99, o ticket lá da Melhoramentos era 9,50. Fui trabalhar lá no banco, era 5. E assim, seja o que Deus quiser. Qual era a minha ideia?
Pô, o mercado de tecnologia vai dar, ou o mercado de contratações, enfim, final de ano, tudo, vai dar meio que uma parada. Eu vinha 6 anos direto lá da Melhoramento, falei, não, vou pegar aqui. Eu não conhecia o Windows NT, na época a rede Novell ainda era muito forte, né? Hoje, né, os mais novos não têm nem ideia do que é isso. É, E falei, vou aprender um pouco de NT, né? Um pouco de Windows NT e tal. Depois eu saio mais preparado para o mercado. Pensei, novembro, fico até passar o carnaval e vou seguir meu caminho. Fiquei lá, acho que quase 5 anos. Comecei de técnico, saí de lá como gerente de suporte, cuidava de todas as filiais do Banco ABN no Brasil, assim por diante. Eu, com acho que 22 anos, eu tinha mais de 100 funcionários. Eu tinha, abaixo da sua liderança. eu tinha um funcionário que tinha mais tempo dentro de um CPD do banco, né, terceirizado, mas dentro do Uhum. banco, etc., do que eu de idade. Então, eu enfrentei muitos desafios ali, muito preconceito também por causa da idade, né? Então, eu lembro que sentar em reuniões com o pessoal na época da Getronics, que era concorrente da Advanta, e eles queriam bater na gente, derrubar de qualquer jeito. E eu lembro que numa mesa de reunião, um dos senhores lá, diretores da Getronics, falou, não, porque a gente atende a BCP, atende isso, atende aquilo, tal, isso funciona, e eu quietinho ouvindo. E aí, quando chegou a minha vez, eu falei, olha, eu respeito o senhor deve ter o que eu tenho de idade, o senhor deve ter de experiência, tudo, mas aqui do banco, né, que a gente está entregando, eu entendo muito bem, eu já estou aqui há 4 anos. E eu sei que o usuário daqui é diferente desse que você falou. E aí, dei a palavra pro pessoal do banco, né, pessoal do banco. E na época eles chamavam de Menezes, né, já tinha um monte de Flávio lá. É. O Menezes tem razão, nós vamos fazer como o Menezes falou. Esse pessoal ficou bravo comigo, eles passavam no corredor, nem me cumprimentavam mais. Então, aí fiquei lá, aí acabei saindo, 2003 para 2004. Aí tive minha primeira passagem na LPM, que muita gente não sabe disso. Não sabe? Não, eu entrei na Põe LPM, exclusivo aí, Sansão. É. eu entrei na LPM em janeiro de 2004, 2004, isso, janeiro de 2004. Em agosto de 2004, o Marcos Aurélio Pereira me É. mandou embora. Olha só. Faltava um mês para eu casar e ele mandou embora. A gente tinha se desentendido de uns negócios. Entrei lá para levar alguns clientes da parte de comercial. Acabei indo gerenciar a parte de suporte. E fiquei lá esse períodozinho e saí. Aí saí, casei desempregado. Eita. Quando eu estava na minha lua de mel, o Antônio Edson, que era dono da Agos, me ligou porque o banco só ia passar um projeto para ele se eu estivesse lá. Era Floor Plan, se eu não me engano, o nome do projeto. Que era para a segurança eletrônica das concessionárias de carro acessarem o banco através de uma VPN. Uhum. Enfim, aí fui. Era assim, cara, R$ 1.000 de salário e metade do que eu economizasse do projeto. Sim. Então, eu tinha 10 mil de custo, eu gastei 8, então eu recebia mais 1.000 e a empresa ficava com 1.000. E aí fiquei lá um período, implantamos o projeto, tudo, e aí em abril de 2005 eu fui lá para a Enel e Mitel, Sim, que é onde eu te conheci. onde você me conheceu. É. Entrei lá como gestor de contratos, né, para tocar contrato de governo, principalmente, tudo. E acabei também crescendo lá, até sair de lá como gerente da área de contratos. Na verdade, um pouquinho antes de eu sair, eu já tinha perdido a gerência, que eu sempre fui meio, bastante assim, Meio ou bastante? bastante incisivo em algumas coisas. Imperativo. E briguei com os donos lá, enfim, mas sempre tentando fazer o melhor para o cliente. Então, Sim. não me arrependo também. Claro. Acabei perdendo o emprego, faz parte. E aí veio o sonho, né, de ter uma empresa, de usar o que eu aprendi até ali. E aí, de algumas empresas que eu tive oportunidade, que me convidaram para ter alguma participação na sociedade ou para ser funcionário mesmo, tinha a LPM, né? Eu estava com uma boa relação com o Pereira. E aí fui olhar o que eles tinham de acervo técnico, né? Era assim, em termos de cenário, as outras já eram um pouco maiores, um pouco mais asseguras, né? Mas eu acho que quando eu olhei ali, a LPM tinha um acervo bom para eu poder ir para governo, tentar licitar. E eu teria liberdade maior. Eu sempre sei trabalhar com liberdade. Sempre, assim, cara, o que eu tenho que fazer? O resultado é esse. Deixa que eu vou lá e faço, né? E aí é onde eu teria mais liberdade para tocar, para fazer, para gerir as coisas. E aí veio esse sonho de pôr a empresa no governo. No começo, tudo deu muito errado. Então, se morder a batata lá com 9 anos, parece, assim, uma superação. Não, acho que a aprovação ela foi muito maior nesse início de LPM, porque 2009, né? Então eu inicio lá em maio de 2009 como sócio.
E a gente precisava preparar a empresa, então assim, custava isso. E eu acreditava que, na época tinha o Paulo e o Marco só, tinha um bom recurso financeiro, que a empresa tinha um bom recurso, mas não tinha. Eu lembro que a minha ME naquela época já era R$ 20.000 de capital social, a LPM era 6, né? Então a gente fez o quê? Foi se endividando, foi tomando empréstimo em banco, para quê? Para poder negociar os impostos, para poder contratar gente, para realmente transformar em uma empresa, né? Alavancar, né? E então começou já endividando. Então, de certa forma, começou errado, mas era a opção que nós tínhamos. Então, começamos dessa forma, ganhamos um primeiro contrato de governo, e aí a gente contratou técnicos, né, CLT, estoque para poder atender as demandas, e no fim, por questões políticas e burocráticas, demorou mais do que o previsto para essa demanda acontecer. O que acontece? Nos endividamos mais ainda, porque não podia mandar os técnicos embora, porque assim que liberasse o projeto, tinha que começar. É aquilo, pega empréstimo num banco, no outro banco, pega de um para pagar o outro, aí pega o empréstimo de todo mundo. Então, assim, se naquela época eu conhecesse vocês, já tinha pego o empréstimo com vocês, pode ter certeza. Inclusive de quem está assistindo. Mas nós pagamos todo mundo, tá? Com juros, tudo bonitinho. Mas tinha pedido empréstimo, estava aqui falando, olha, põe um arroba aí, vamos fazer uma vaquinha online. Não tinha nada disso, gente. Era realmente banco, família, agiota, que aí foi uma fase bem difícil, E a coragem também, né? de acreditar, falar, cara, nós não vamos desistir, nós não vamos desistir. E em 2011, então, a gente faturava 4 milhões, quando eu entrei lá na LPM em 2009, ela faturava menos de 1 milhão bruto por ano, né? E em novembro a gente estava faturando 4 bruto. Mas para quem, né, não entende e não acompanha essa parte, Acha que esse dinheiro uma tá empre- todo no exato, bolso do uma patrão. empresa normal, né, e que hoje, principalmente licitando e rasgando ali, sobra de 7 a 10% líquido no final de um ano, né? E que você nem pode tirar isso, você precisa reinvestir, você Sim. precisa alimentar a companhia. Então, se você fizer uma conta, em 2011 a gente faturou 4 milhões, vamos dizer que sobrou 400 mil no caixa, nós devíamos 10 milhões e meio. Meu Meu Deus do Deus. céu. Tinha acho que mais de 1.000 protestos, eu devia para minha avó, graças a Deus também pagamos todo mundo, mas assim, a minha mãe um dia me emprestou R$ 700, acho que uma coisa assim, 600 e poucos reais do INSS dela para eu pôr comida na minha casa. Então nós chegamos assim no fundo do poço. Eu tinha um apartamento que eu tinha comprado, né? Eu perdi o apartamento, eu tinha uma captiva na época, financiada, lógico, perdi a captiva. Eu só não perdi a casa que eu morava, né? Que é aqui em Barueri, num bairro chamado Regina Alice, de 64 metros quadrados, porque ela estava financiada pela Caixa, então ninguém podia tomar, a não ser a própria Caixa. E eu, Uhum. pelo menos 2 vezes, fui na Caixa pedir ajuda, fazer carta a próprio punho, de que eu ia pagar para poder perdoar, não perdoar, mas pegar o que eu estava devendo, né, e refinanciar. Porque senão eu ia perder até a casa ia para leilão pela Caixa. Então foi uma fase muito difícil mesmo, né? E aí, advogado, contador, todo mundo que analisou falava assim: não, esquece. Vocês não vão ter nunca mais CPF, CNPJ na vida, vai vender água de coco na praia. Meu Deus. E a agiota, assim, indo te cobrar armado, assim, tipo, ponhando a arma na mesa, assim, tipo, ó, vim buscar minha parcela, né? Então, foi muito difícil, assim, de sustentar. Eu lembro que, né, que uma dessas situações, assim, não é que ameaçou, né? Chegou a pagar para me matar até. Uma pessoa achou que tinha sido enganada e tal, e não era isso. Então eu dormia, né, na minha casa e eu ouvia algum barulho, né, no sobradinho, ouvia algum barulho, eu descia para a cozinha, alguma coisa assim, porque eu pensava assim: se de repente veio aqui para me matar, Não né, mexe não com a minha vai, não família. vai matar minha família. Então se me mata ali na sala, na cozinha, vai embora, né, e deixa em paz. Então foi assim bem difícil até chegar aqui, foi bem difícil. E aí em 2022, de dezembro de 2012, a gente ganha uma ata com um cliente público e a gente dá uma sorte, não tinha nada a ver com sorte, Deus, lógico, né? Com questão política, etc. A gente não tem isso até hoje. E na época o Alckmin, eu acho que estava tentando se reeleger, se eu não estiver Uhum. enganado, e ele solta um projeto para as escolas, escola de tempo integral. E a gente tinha ganho essa ata. Então, a demanda dela foi muito maior do que era o anual, que já era bom, já ia ajudar a gente a pagar as dívidas. E no fim, a gente paga toda essa dívida que era inacreditável em 2 anos. Né? A gente paga todo mundo com juros, correção, banco, família, agiota, amigo, tudo, tudo. A gente, fornecedores, e a gente paga todo mundo. E basicamente em 2015
14 para 15 recomeça do zero de novo, né? Tudo quitado, mas sem fluxo de caixa, sem dinheiro guardado. E aí a gente começa essas conquistas, né? Que vem até hoje. O Emerson falou, né? Hoje, acho que é um dos maiores integradores de infraestrutura de dados, voz elétrica do Brasil. Acho que é o maior integrador Furukawa, né, do Brasil. Então, quem vê hoje fala, nossa, né? Chegou ali de carro importado, ou tá com terno. Uhum. Mas eu particularmente, né, a gente ralou muito e teve muitos altos e baixos. Não foi também uma sequência só crescendo, só evoluindo, né? Várias vezes nessa caminhada eu perdi tudo, né? Então, se você pensar na Melhoramentos, eu cresci, já ganhava um bom salário, uma empresa que muitas vezes as pessoas ficavam lá até o fim da vida, até aposentar e assim por diante. E aí acabei me desentendendo com a minha chefe e pedi para que ela me demitisse. Saio de lá, vou ganhar muito menos para ralar no banco, para trabalhar. A gente entrava no banco às 8 da manhã, saía 10 da noite, 11 da noite, trabalhava sábado, domingo, feriado, direto, né? Era uma outra vida. Eu estava acostumado de segunda a sexta, das 9 às 5h30. De repente, né, cai e cresce de novo. Aí estava lá na Advanta, ganhando bem, gerente, tudo. Caí de novo, fui ganhar R$ 1.000, né, ali na mão e, tipo, se vira, se tiver recuperar algum custo, você ganha um pouco mais, né? E aí vem a Emitel, aí cresço, estou bem, gerenciando a área, cai de novo, aí vem na aposta da LPM. Não, agora vai ser uma coisa diferente. Achei que ia ficar rico, não, imagina, daqui 2, 3 anos, ganhei uma licitação aqui, outra ali. Nossa, não, primeiro a gente perde tudo, né? Só não perdi a casa que eu morava, porque, de novo, financiada, né? Mas sem dinheiro até para comprar comida. Então, às vezes entrava algum dinheiro, eu comprava, tipo, arroz, feijão, enlatado, falava, não, as crianças não vão passar fome, né? E tem uma situação dessa, já, e a gente tá falando, gente, de 14 anos atrás, quando começou, e 12, vai que a coisa começou a melhorar. Então, assim, eu já, né, adulto, 33 anos, mais ou menos, Baita 2 responsabilidade. filhos, né? E o meu filho, Gabriel, tinha refluxo urinário. E ele tinha já feito 2 cirurgias, uma com 6 meses, 10 meses e uma com 2 anos. E aí ele precisava tomar umas injeções para poder evitar ajudar na infecção de urina, etc. E aí eu lembro que eu fui na drogaria São Paulo, ali do centro de Barueri. Precisava comprar, acho que para 7 dias, 5 ou 7 dias, eu não tenho certeza agora. E eu ainda tinha algum cartão, fui lá, ó, 5. E era difícil de achar esse medicamento, não passou. Tenta 4, tenta 3, aí conseguiu passar 2. Então eu comprei 2 injeções, dava para 2 dias o medicamento dele. E eu tinha 2 dias para conseguir dinheiro de algum jeito para poder comprar as outras injeções, né? E a gente está falando de 12 anos atrás, né? 12, Não 13 é anos atrás. nenhum absurdo de tempo, né? Não, não é. Você fala assim, Uhum. mas isso era quando você tinha lá os seus 10. Não, a gente está falando Sim. de 12 anos atrás, de não ter o dinheiro para comprar a medicação do meu filho, né? E precisar correr atrás. Tem uma foto, o pessoal brinca, e eu republico sempre Todo ano. no Facebook, né? Quem segue o Flávio já sabe até de qual foto ele Exatamente. vai falar. Acho que 2012, 2012. Eu tô passando cabo Um DG, né? lá no hotel, no Mercury, do Grupo Accor, lá em Salvador. Um calor maluco, assim, a gente tinha que cabear o prédio inteiro, tudo, não tinha ferramenta, não tinha nada, uma história maluca. E o que tinha era os R$ 8 para comer uma marmita, né? E, assim, a minha infância, né, a gente comeu muito frango, e graças a Deus a gente tinha isso para comer, né? Mas era muito frango refogado, que ia na feira, final de feira, comprava ali as carcassinhas, o As restinho ali e carcaças. fazia, né, com batata e tal. E aí eu falava assim, não, né, no frango refogado não tô muito afim, não. Aí depois de mais velho já, de ter toda essa história, comendo ali o que tinha, frango refogado cheio de coentro lá na Bahia. E é o que Eita. tem, É, come ou então passa fome, é né? verdade. E um parêntese só, É, nessa época que eu trabalhei lá na Goss, né, depois de novo ali em 2012, eu fiquei 6 meses fora da LPM, né? E o Joaquim, né, que você conhece, sim. trabalha com a gente até hoje, e a gente ralava assim, às vezes não tinha dinheiro para almoçar, então eles falavam assim, ó, não, vamos lá para comer PF mesmo, tipo, falava assim, ó, vamos lá, eu tô com o cartão da minha sogra, se passar a gente almoça, se não Meu passar a gente não Deus. almoça. E de novo, gente, são, né, pensar que passou agora outubro, então são 12 anos. Sim. A gente estava ali comendo num botecão, era um chinês, tinha 3 mesinhas assim,
Ele vinha com o dedo dentro do feijão, assim. Nossa, Não já dava, vinha temperado. bem temperadinho, não dava para reclamar, não dava para achar ruim, não tinha o que fazer, gente, era o que tinha. Ai, É verdade, é verdade. quem vê a foto, né, não Aham. vê Não, a correria, né, é, que é por trás de tudo isso. Mas um ponto que me chamou a atenção, né, que você comentou lá, 25 anos atrás, quando você estava no banco, já essa questão dos choques, né, de gerações. Então, você tinha ali, né, que você estava ali sobre a gerência gerenciava pessoas que, tipo, tinha a sua idade, o tempo de casa ali dentro do banco. Uhum. E hoje, 25 anos depois, a gente está no mercado de trabalho aí com até 4 gerações diferentes, né? E os conflitos ainda continuam. Qual conselho que você daria para uma pessoa que hoje, né, está passando pelo que você passou 25 anos atrás ali, de ter que gerenciar pessoas mais velhas ou mais jovens e ter que apacentar esses conflitos aí de gerações? Eu acho que a primeira coisa de tudo, para os dois lados, é resiliência, né? Não vai ser fácil. Não vai ser fácil para quem comanda e para quem é comandado. Porque, no geral, nós temos o hábito de nos acharmos injustiçados, né? Porque um é preferido ou o outro, mas não é isso. Então, para quem está começando, eu acho que comprometimento, acima de tudo. Hoje é bem difícil, infelizmente, comprometimento. No geral, as pessoas falam assim, mas a qualidade de vida, mas coisa tem que ser mais humanizada e assim por diante. Ok, eu acho também importante, mas não pode ser maior do que o comprometimento. Acho que o que eu tive na minha vida para chegar até aqui foi ter comprometimento, e se eu vou falar de qualquer jeito, por não ter preguiça. E, de novo, muitas vezes, não olhar quanto eu ia ganhar, mas olhar o que eu ia aprender. Mas a empresa não me valoriza. Ok, aprende o que você puder dela e vai para uma outra. Eu fiz isso muitas vezes na minha vida. Eu não sou pago para isso. Eu não sou pago para isso. Não existe isso, gente. Vamos falar do José Roberto, né? Foi diretor da Prodan, trabalha com a gente hoje já há bastante tempo. Teve um projeto acho que do Banco Santander até. Cara, a gente estava pintando o eletroduto com máscara, aqueles, eu não sei, com compressor, sim, pintando eletroduto. Eu já, como sócio da empresa, como diretor, também mas, por tava lá. exemplo, a minha equipe era melhor ela dando suporte, que ela era mais eficiente lá na mesa, ajudando os técnicos em campo. Eu não seria tão eficiente, do que lá pintando tubo. E pintar tubo, na teoria, qualquer um faz. Ficou horrível, mas qualquer um faz. Então, não tem isso, assim, eu não sou pago para isso. Até agregando um pouquinho a tua fala, falando especificamente do José Roberto, nós estávamos no projeto na CET e tinha que passar uma fibra e a gente subcontratou, né? Tinha alguém contratado para fazer isso. Mas em dado momento a gente viu que não, o cara não estava dando conta, mas a gente tinha o compromisso de entregar. E é como você falou, o José Roberto, diretor da Prodan, entrar numa caixa de subterrânea no meio da rua com todos os tipos de elementos químicos que você pode imaginar que tem lá dentro, ajudando a gente a passar a fibra, porque justamente tinha a questão da entrega, o comprometimento que você está falando. Então é isso. Então, hoje o que eu vejo, infelizmente, não vou falar de todos, não posso, mas Uhum. muito jovem que vem às vezes conversar comigo, vem pedir uma opinião, vem falar sobre emprego, está preocupado primeiro, mas quanto vai me pagar? Né? Quanto tempo eu vou ter que trabalhar? Mas eu não vou poder fazer academia, mas eu não vou poder namorar. Eu acho que sim, eu respeito todo mundo. É muito do objetivo do que cada um quer da vida. E às vezes, para ter uma carreira boa, para poder crescer na profissão, tem que abdicar de algumas coisas, né? Eu vou falar um absurdo que eu tenho falado na empresa, né? E para alguns é um absurdo, e não tenho problema de me expor, aquela questão de, né? Eu também nem tenho tanta gente que me segue assim para me cancelarem, né? Mas a pessoa falou assim: mas não, primeiro para mim, acima de tudo, é a família. E vocês podem me contestar com isso, do que eu vou falar. Eu acho que primeiro de tudo é a minha profissão, porque sem a minha profissão eu não alimento a minha família. E lógico que a família é muito importante, eu não estou falando que não é. Mas se eu perder o meu emprego, né, e eu falar assim, mas hoje você é dono. Ok, os meus clientes podem me demitir. Né? Se a empresa falir, hoje é muito pior os compromissos. Ou qualquer um de nós. Porque
a pessoa não pode se iludir. Lógico, você não vai abrir mão da sua família, nunca mais ver a sua família, os filhos, etc. Depende muito da idade de cada um, do momento de vida de cada um. Mas se você em algum momento não parar e falar, cara, eu vou me dedicar nesse momento à minha profissão, ao meu trabalho, para que eu possa crescer, para que eu possa dar uma condição melhor para minha família, você não vai conseguir muitas vezes. Então, se você falar assim, mas eu vou ficar uma semana sem ver meus filhos. Eu já fiquei muito sem ver meus filhos, porque estava passando cabo, mesmo nessa fase ruim. Eu estava lá na Bahia passando cabo e meus 2 filhos pequenos em casa, né? Por quê? Eu preciso dar uma sustentação para eles. E dar o exemplo para eles, que é com o trabalho que você vai conseguir conquistar as suas coisas, né? Que nada cai no colo. Até hoje eu faço isso. Então, o meu filho hoje mora em Portugal, né? Ele joga no Sub-23 do Braga. Ele foi para lá 2 anos atrás, ele tinha 17, né? Primeiro eu fiz ele ficar no alojamento do Braga, para depois eu alugar um apartamento. Graças a Deus, hoje eu já poderia ter alugado no primeiro dia, mas eu precisava ter certeza e que ele também tivesse certeza que ele ia seguir o sonho dele e que não é fácil, né, tentar ser jogador de futebol. Então ele ia para um país estranho, apesar da língua ser a mesma, mas com Uma inverno cultura. diferenciado, com uma cultura diferente, alimentação diferente, morar num alojamento, eu não sei quantos metros quadrados, mas bem pequenininho, que era o quê? Uma beliche, um frigobarzinho que eu comprei lá para ele poder ter uma água gelada, alguma coisa, e tomar banho no corredor em banheiro coletivo, né? Então, ele vai criando casca. E eu falo que isso em tudo na profissão. Então, ele foi para lá sozinho, etc. Para ir em janeiro, sim, depois 4 meses alugar um apartamento, para ele ter um pouco mais de conforto. E mesmo assim, eu pago o aluguel do apartamento. Mas as despesas dele, ele que se vira, né? O empresário manda lá um valor para ele. Hoje ele assinou profissional, então ele tem um salário um pouco melhor, né? Não é né? Ele é base ainda, então é um pouquinho. Mas antes ele tinha que se virar por mês com 700 euros para pagar comida, luz, água, transporte. Mas precisa sentir, precisa dar valor, né? Então, eu estou dando esse exemplo que foge um pouquinho, porque também é profissão, Sim, claro, né? É o que ele quer. claro. Mas, de novo, hoje, quando eu converso com alguns jovens, aí me pedir opinião, eu falo assim, mas quanto ganha se eu for fazer isso? Quanto ganha se eu for fazer aquilo? E ninguém está preocupado quanto eu ganho de conhecimento, né? E aí eu vou voltar um pouquinho também, o seu Walter, que era dono da Advanta, quando eu trabalhei lá, eu lembro que ele estava desligando as luzes da empresa, né? E aí tem gente aqui, tem gente aqui. Aí ele foi lá, ô Menezes, tá fazendo? Eu falei, olha, o Germano, um consultor que eles tinham contratado, né, para um projeto específico, passei na sala o dia inteiro com ele, fazendo o projeto, e ele falou várias coisas que eu não entendi tão bem, não era tão fácil hoje, né, o Google. Eu não tinha entendido tanto assim, estava com um pouco de dúvida, e eu fiquei até mais tarde Não para tinha o poder... chat GPT. Não tinha, vixe, menos ainda, né? Eu fiquei até mais tarde para poder tentar pesquisar e ver como que eu tirava aquelas dúvidas que eu fiquei durante o dia, para não sobrecarregar o dia seguinte, e para ver o que eu podia agregar no dia seguinte, né, de projeto. Quanto eu ganhei por isso? Financeiramente, nada. Mas quando o seu Walter expliquei para ele, ele falou, Menezes, tem uma coisa que nunca vão tirar de você, é o conhecimento. Sim. Né? Então, o que eu vejo hoje das profissões e assim, é o comprometimento. E gestão, de verdade, seja ela da forma que for, porque meus diretores falam que a minha gestão é de conflito, né? Que adoro um conflito. Mas, seja como for, é entender também o outro, é tentar se colocar no lugar do outro. Isso não quer dizer que você vai fazer o que o outro quer que você faça. Porque se a gente se colocar no lugar do outro toda vez e fizer exatamente o que o outro quer, a empresa também não anda. Verdade. Então, em alguns momentos, o gestor vai ter que desagradar a equipe, vai ter que desagradar uma pessoa específica e ela não pode ter medo disso. E do outro lado, o profissional vai ter que entender que, às vezes, a pessoa não tem todas as informações para tomar uma Sim. decisão, Exato. ou ela tem mais informações também do que você tem, do que você está enxergando. Porque acontece muito em empresa de olhar e achar que o outro é beneficiado, o outro é prejudicado. Mas, normalmente, né, quem está na gestão tem todas as informações para fazer com que aquilo funcione. Então, é difícil eu falar, né, eu falo para meus diretores, porque eu fui muito abençoado. Então, assim, porque eu amo o que eu faço, né? E você fala assim, onde você queria estar hoje? Cara, lá, ali na LPM, fazendo o meu trabalho, tocando o meu trabalho. São 15 anos consecutivos, né? Ali trabalhando, fazendo, entregando. Então, eu não tenho problema, assim, de 2 horas da manhã ter que atender alguém ou ter que fazer
uma pauta de reunião, né? Eu parei um pouquinho, tomo uns remedinhos para dormir agora, eu parei um pouco. Então, meus diretores estão com um pouquinho mais de moleza, mas era normal acordar 3 da manhã, perder o sono. Gente, 3 da manhã você acorda, perde o sono. Você vai pensar em quê? Pensa no seu trabalho. O que você pode fazer para melhorar? O que você pode fazer para agregar no seu É dia? a busca pela evolução, né? Você já perdeu o É sono. verdade. Aí você vai fazer o quê? Vai assistir Netflix? Vai te agregar o quê? Nada. É verdade. Flávio, eu queria voltar num ponto aqui que você comentou, né, um pouquinho antes, que é a questão do funcionário que acha que está sendo injustiçado. Há um tempo atrás, há mais ou menos uns 2 meses e meio, nós fizemos uma gravação aqui com a doutora Érica Belon, ela é neurocientista, ela até indica que você consuma os conteúdos dela, porque ela é sensacional. E ela deixou alguns pontos chaves. A primeira, empresa não é clínica de recuperação, Perfeito. né? Empresa é feita para dar lucro. E se o funcionário não está entendendo isso, ele precisa, na verdade, ela foi até meio radical, né? Precisa procurar um psiquiatra. Mas, e essa questão da injustiça, nesse mesmo episódio, ela fala sobre as 7 feridas emocionais que são causadas por algum evento que aconteceu na sua primeira infância, de 0 a 6 anos, e que isso vai disparar gatilhos emocionais em você lá na frente. Então, de repente, uma puxadinha de orelha, alguma orientação do seu chefe, na verdade, quando vem aquele sentimento dentro da pessoa, não está relacionado ao chefe, está relacionado à primeira infância quando ela teve esse trauma. E eu já passei por isso também algumas vezes, não só exclusivamente na LPM. E esse episódio ele trouxe uma cura para mim de verdade, porque hoje eu vejo que muitas decisões, muitos embates que eu tive com os superiores meus, eles foram feitos por conta desse trauma que eu tinha lá atrás. E aí eu consegui, de fato, entender que não tinha nada a ver com o meu chefe. Então hoje eu tenho até um coração mais limpo. Então eu indico para qualquer pessoa, que é o episódio 81 que nós temos, para qualquer pessoa, principalmente para essas pessoas que acham que são injustiçadas, porque a Erika até fala, né? O mundo não te deve nada, amigo. Você deve correr atrás do seu. Então, assim, é uma coisa que, de fato, libertou a minha mente em relação a isso, sabe? Eu consegui de perdoar muita gente, porque eu enxerguei que essas pessoas não me fizeram nada. Na verdade, eram traumas que eu carregava, na verdade, E né? aí você acaba refletindo isso na pessoa, né? E hoje a gente viu aí os altos e baixos, né? Parecia um eletrocardiograma aí a vida do Flávio, né? E as pessoas imaginam, têm a doce ilusão de que vai ser uma linha crescente reta num gráfico bonitinho ali, mas não vai, né? A gente tem altos e baixos aí na nossa carreira. E quando isso acontece, você não desistiu. Você usou o termo da resiliência aí, né? Que você volta ao seu estado natural ali sem sofrer muito dano. E o Emerson ele fala muito sobre ser antifrágil, porque hoje qualquer coisa as pessoas já estão ali quebradas, né? Então, assim, é muito importante ter essa mentalidade, porque você entra no mercado de trabalho hoje com 18, vai até antes, às vezes 16, 17, 18 anos, você acha que com 25 você vai estar presidente de empresa, e não é assim que vai acontecer, né? Não é fácil e as pessoas não podem se enganar, porque a responsabilidade ela é maior. Por isso que eu falei ali, por muitas pessoas que, né, passaram na minha vida, eu entendo cada uma delas. Então eu tive situações de, de, de uma pessoa que foi técnico comigo. Na verdade, quando eu entrei no banco, ela já era técnico. Aí eu virei chefe dela, etc. Mas sou super do bem. E ela teve a oportunidade de ficar dentro de uma área do banco, né, para ganhar mais e para ter uma carreira melhor, talvez. E é uma pessoa super do bem. Ela ficou um tempo, veio e falou assim: Menezes, posso voltar a ser técnico de campo? Eu falei, cara, mas você vai perder o planeta. Não é para mim aquilo. E meu irmão hoje é diretor de uma empresa, né, o Fernando, e esse rapaz, né, rapaz não mais, né, mas ele era técnico até hoje. O que tem de errado nisso? Nada, Não. absolutamente nada. Era o propósito dele. Ele falou, cara, para mim aqui tá bom, né? Eu vou entregar isso, eu vou ser assim, eu vou ter mais liberdade. Então, quando eu for embora para casa, eu não tenho que me preocupar com o trabalho. E às vezes a pessoa quer assim, eu quero ser coordenador, eu quero ser supervisor, eu quero ser gerente, eu quero ser diretor. Mas ela acha que ela vai embora às 18 e os problemas vão ficar. Eles não vão. Porque você tem mais responsabilidade do que aquilo, né? E muita gente hoje acha assim, mas
eu trabalho tão bem, né? Eu faço tudo direitinho. Por que que eu não sou promovido? Por que eu não ganho mais? E eu falo, cara, que não sou eu, né? Mas você ganha bem para fazer bem feito. O que que você está fazendo a mais para ser promovido, para ter uma oportunidade? O quanto você está disposto, foi o que eu falei, a ceder, a dar mais espaço para sua profissão e às vezes ter que tirar um pouco do horário que você vai chegar em casa para poder ficar com seus filhos, para poder ficar com a esposa, para poder ficar com os pais, com a namorada, para jogar bola, videogame, vamos falar da meninada, né? Para jogar Uhum. videogame. Então, você tem que escolher tarefas ali, você tem que escolher o que você quer para o futuro. E aí não dá para pensar assim, já vou começar com 18, porque eu com 22 já me formei em direito, administração, engenharia, seja, por em 25 eu estou milionário, estou presidente de empresa. Se você não veio de um berço de ouro, se você não vai herdar aquilo dos seus pais, salvo exceções, que pode acontecer, para Sim, Deus claro. pode tudo, Sim. né? Salvo exceções, esquece. E aí vai o quê? Vai se frustrar. E aí vai ficar revoltado com o mundo, né? Porque foi o chefe que não deu oportunidade, foi o pai e a mãe que não direcionaram, foi o coleguinha que foi superior, alguém puxou o meu tapete, e aí vira um muro de lamentações, né? Tudo é culpa de alguém. Não é, gente. E outra coisa que eu falo do comprometimento é assim, em tudo. Você se comprometeu a chegar naquele horário? Chega naquele horário. Você se comprometeu a dar um copo de água para a pessoa? Dê o copo de água. E não use desculpa. Ah, mas eu não dei a água porque aumentou, porque o mercado estava cheio. Não, não importa. Então saísse de casa mais cedo, pegasse a fila do mercado antes e entrega o que você se comprometeu a entregar. Do mais básico até o mais esplêndido que seja. Entrega tudo que você se comprometeu. Ah, mas para eu entregar, eu vou ter que trabalhar sábado e domingo? Então trabalha. Porque ou você assumiu algo que você não tinha capacidade, e é legal, eu fiz isso muitas vezes na minha vida, e aí o que eu fazia? Eu ia para o banco, sozinho no quinto subsolo, de sábado e domingo, sem ganhar hora extra, para eu poder na segunda estar pronto para entregar aquilo que eu tinha falado, eu vou entregar. E eu não sabia como eu ia entregar. Eu falei, eu vou entregar. O que que eu tinha que abrir mão? De ir pra balada, de namorar, né? Pra poder entregar, porque na segunda eu tinha que entregar. Não dá pra eu chegar e falar assim, então, veja bem, eu não sei muito bem como fazer, ou de qualquer jeito. Ninguém me ensinou. Ninguém me ensinou. Cara, eu tive professores, alguns o Emerson conheceu, extremamente rudes, mas eu sou grato, né? Tem um deles que nunca mais falou comigo. Mas eu sou grato por tudo que ele me ensinou, né? E falo com duas pessoas que trabalham comigo, o Cláudio Santos e a Regiane, que eu tenho muito orgulho de ter aprendido com ele. Mas não foi assim, pegando na mão. Eu lembro que uma das passagens, das fusões entre empresas, enfim, e eu caiu no meu colo umas coisas que não tinham sentido, né? E eu não tinha que entregar aquilo, eu não. Mas ok, eu assumi. E eu ganhava menos que as outras pessoas da área. O meu gerente na época não queria nem saber. Falava, não, essa parte da empresa vai fechar, esquece isso aí. E eu lembro que eu fui na sala do meu diretor, levar uma série de pedidos de compra para ele assinar. E uma pilha, assim. Que era minha, de uma pessoa que estava me ajudando, e que na teoria quem levava isso era o gerente, não era nem o gestor direto. E eu Uhum. fui levar. Eu em pé na frente dele, ele falou, olhou um, outro, tal, assinou, aí falou assim, isso aqui. Por que que tem uma eletrocalha 300 por 100 e não uma 200 por 100? Falei, olha, chefe, não chamava ele de chefe, mas vou falar chefe para não. Olha, chefe, estava no projeto, a especificação, a engenharia especificou e tal. Eu falei, não estou perguntando isso. Ela falou, não, mas foi o Claudinho posso falar, foi o Claudinho que montou e tal. Eu também não estou perguntando isso. Não, inclusive era para gastar R$ 100 na barra, consegui por 90. Eu não estou perguntando isso, eu quero saber por que está usando a 300 por 100 e não a 200 por 100. Eu tive que falar, falei assim, eu não sei. Veja, não era, não sou engenheiro, não sei. Ele empurrou todos os pedidos assim e falou: eu não preciso de um colocador de pedido aqui. O dia que você for um gestor de contrato, você volta. Eu fiquei em pé parado, eu falei: não, ele deve estar brincando. Ele continuou fazendo as coisas dele, aí ele levantou assim, olhou: pode sair. Gente, eu tinha um monte de pedido ali urgente para entregar para cliente, para poder sair bravo. Chorei de raiva no banheiro, dei murro no negócio de papel do banheiro. Voltei pro Claudinho e falei: Claudinho, eu não volto mais. Eu vou embora, eu não volto. Ele falou: olha,
ele não chuta cachorro morto. Se ele tá te batendo é porque você aguenta e você tem mais para entregar. Pensa bem. Eu fui embora, pé da vida. Voltei no dia seguinte, eu falei, cara, eu vou trabalhar tão bem. É que o jeito que eu falo, não vou falar. Mas que se ele for usar caneta, ele vai perguntar se ele usa preto ou azul, né? E usei isso de energia, de gás, para, tipo assim, me aperfeiçoar, ser melhor. E foi um jogo legal, porque, assim, ele enxergava muitas jogadas lá na frente, né? Eu brinco às vezes que levo a vida como um jogo de xadrez, e ele enxergava muitas jogadas. E eu tentava, não, vou levar aqui. Aí ele, mas faltou isso, ou tipo, mais isso. Até que um dia, quando foi fazer toda uma mudança grande na empresa, ele me chamou com o Claudinho e a Dani Esteves, também uma grande amiga, foi minha chefe, Conheci também. e chamou e falou assim, ó, vocês três são a base da empresa, tal, não sei o quê, vai ter umas mudanças, não posso abrir muito, mas não queria que vocês saíssem, tal, não sei o quê. E a gente já tinha uma liberdade muito maior. Eu falei, chefe, aconteceu isso, isso e isso. E o dia que eu tanto esperava chegou, né? Hoje você tá... Ele olhou assim pra mim e falou, eu não lembro de ter falado, mas devo ter falado. E se falei, você merecia. Senão eu não tava lá, né? Não tinha aprendido tanto e muito aprendizado eu tive com ele, eu trouxe para LPM. Então não foi fácil, foi apanhando mesmo. E Isso hoje que não é acho. na zona de conforto, na zona de confronto, que é justamente o Exato, que o pessoal te cobra lá que você faz, né? exato. E hoje não pode, né? Hoje muita coisa que eu quero falar, eu quero pegar, né? Aí o RH fala, não pode fazer isso, dá processo, não pode fazer isso, a pessoa sai e não volta, não pode fazer isso, nós vamos ter que ter um centro psiquiátrico aqui dentro da companhia. Então eu acabo sendo podado por uma série de coisas, mas eu vou me adaptando também ao mundo de trabalho hoje, né? Ao ritmo das pessoas hoje. Mas eu acho que assim, quem quer crescer, quem veio de baixo, quer crescer, quer ter oportunidade, cara, tem que ser casca grossa. Vai ter que aguentar pancada, vai ter que aguentar porrada, vai cair, vai levantar, vai cair, vai levantar. E eu falava muito para minha mãe, né? Para as pessoas do meu redor. Cara, fome eu não vou passar. Se eu tiver que vender limão na feira, eu vou vender limão na feira. Mas eu vou alimentar minha família e eu sei que eu vou crescer de novo. Então, foram várias quedas. Foi do Eletra, né? O coraçãozinho assim, mas foram muitas quedas, gente. De estar bem, assim, falando, não, agora Agora vai. agora vai. Ou apartamento, né? Apartamento, eu morava na casa de 64 metros quadrados e um apartamento no 18º andar de 115 metros quadrados de frente para o parque. Falei, meu, agora arrebentei. Fui lá na concessionária, não, dá aqui uma Captiva Zero, em 60 sem entrada, que agora eu vou estourar tudo. E no fim perdi tudo, ao ponto da minha mãe ter que me ajudar com o INSS para pôr comida em casa. O que você vai fazer da vida? Sentar e chorar? Não vai resolver. Entendeu? Faz a sua oração, acredita na sua fé, na sua crença, mas levanta e vai trabalhar, porque só ficar lá ajoelhado pedindo não adianta, tem que merecer. Levanta e corre atrás. Tem que ter a ação, né? Flávio, eu lembro de uma vez que você chegou na empresa e você tinha comprado um carro bem legal, assim, né? E aí eu falei assim, poxa, cara, e aí? Você é um cara grato a Deus por esse carro que você comprou? E você falou assim, Emerson, a minha gratidão a Deus não é pelos bens que eu tenho, mas é uma gratidão diária, porque a mesma gratidão que eu tenho hoje, eu tinha quando eu andava de trem, quando eu quebrei. Você lembra disso? Lembro. Você lembra disso? Lembro. E lembro bem. E eu acho que a nossa gratidão é por estar vivo, né? E a gente não vai, assim, eu na minha, né, humilde ignorância, entender, muitas vezes, por que eu tô passando isso, ou por que eu tô passando aquilo. Eu acho que se você tá passando é porque você merece. E o que você pode fazer? Tentar ser melhor. Tentar evoluir, tentar... Porque se você ficar se lamentando, como a gente falou, seja, o chefe que não gosta de mim, o coleguinha que não gosta de mim, Deus não gosta de mim. Cara, sai disso. Sai dessa lamentação, toma as rédeas da sua vida, pega a sua fé e vambora. Vamos embora. E foi isso, e eu, se eu não me engano, foi o primeiro carro, assim, esportivo que eu comprei, era uma F-Type. Né? E, cara, eu tirei da concessionária, eu chorava e gritava dentro do carro na Castelo, como uma criança, de imaginar de onde eu saí, né? Quem, né, imaginar se podia ter de um carro e tá dentro daquele carro. Eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, né? Ela não entende de carro, mas mãe, eu comprei, mãe, eu comprei. E uma coisa maluca, e posso contar hoje e confidenciar pra você, eu não sabia se depois de janeiro eu ia conseguir ficar com aquele carro.
porque foi uma oportunidade que apareceu ali no rolo da pandemia, tudo, e eu tinha dinheiro para pagar até dezembro. E depois foi os caras falaram, cara, realizei meu sonho e eu vendo. Eu vendo. Ah, mas você vai perder o que você pagou, mas eu realizei o sonho. Eu não sei se eu vou estar aqui amanhã. Não estava sendo irresponsável com a minha família, nem nada. A gente estava seguro nessa época, com tudo bem. E falei, vamos embora. E aí eu vou ter que fazer o seguinte, cara, em janeiro tem que pagar a parcela, eu vou ter que estar melhor do que eu estou hoje. Então eu tenho 6 meses para estar melhor, né? Graças a Deus, dessa vez deu certo. Teve algumas outras que não deram. Mas você tem que assumir algum risco. Se você não assumir algum risco também, não adianta, gente. Vai ficar onde está. Verdade. Flávio, você vê como passar rápido, ó. Já estamos chegando próximo ao final. Mas eu queria te fazer 2 perguntas. A primeira, você falou do teu filho que está morando lá em Portugal e a tua filha eu tenho acompanhado nas redes sociais também, tá seguindo pela área do esporte, né, que é muito bacana. Qual a importância dos seus filhos para você? Acho que tudo. Os dois, né? Porque você vai passando etapas da sua vida, né? Você, né, vai ficando mais velho, você vai primeiro você tem, né, seu pai e sua mãe ali que estão com você. E aí quando você assume a responsabilidade, né, de colocar 2 criaturinhas lindas no mundo, num mundo difícil como está hoje, de educar, de criar e assim por diante, não é fácil. Então eles são a base de tudo, porque o que te leva, né, a acordar, a levantar, ir lá, trabalhar, entregar e fazer se não forem eles? Porque senão não tem objetivo, pelo menos no meu caso. Cada um tem o seu jeito, né? Tem gente que prefere não ter filhos, tem gente que às vezes tem um cachorrinho, um animalzinho que tem como filhos, mas no meu caso eu tenho os dois. Então eu preciso, né, trabalhar, respirar, estar vivo para dar uma base para os dois, né? Em algum momento eu não vou estar mais, é natural de todos nós, né? Que em algum momento a gente vai fazer a passagem, É a a gente não vai ordem estar mais natural das aqui. coisas, né? Mas enquanto eu tiver, eu tenho que fazer o que eu puder por eles. E aí não é o financeiro. É o da educação, é o do carinho, é a medida do possível estar perto, né? A minha filha, eu falei um pouco mais do Gabriel em virtude do trabalho, a gente está focado muito em profissão e tudo. Mas a minha filha é um espetáculo e engajada no esporte, né? Então foi campeã paulista sub-15 com o Barueri, né? Agora ela está jogando no ATC, que é ela agora é o sub-17, né? E ela tem 16, tem 15, na verdade, né? Ano que vem ela quer tentar de novo fazer teste no Barueri, no Corinthians, no São Paulo e assim por diante, e seguir carreira no esporte, né? O que eu posso fazer do lado de cá é apoiar, incentivar. E a mesma coisa, muitas vezes eu falo para ela, ai pai, mas não sei quem é ruim, não sei quem não sei o quê. Eu falo, pensa que falam o mesmo de você. Pensa que você tem que treinar mais. Pensa que se é uma coisa que você quer, você precisa se dedicar mais do que só os treinos, né? Além de, obviamente, ter que carregar a escola junto. Então, são a base de tudo na minha vida, né? Os meus filhos. E eu sempre gostei de criança, né? Sempre, sempre, sempre. Então, tudo bem, o Gabriel já tá com 19 agora, né? Mas acho que como pai vai ser uma eterna criança, né? A minha filha tá com 15, aí me dá um trabalho porque, pai, tem uma resenha aqui, tem não sei o quê. Aí eu, não, filha, nesse você não vai. Af, né? Mas é minha alegria, é tudo, né? Amém. Flávio, desde quando eu te conheço, você até falou essa frase aqui durante o episódio, que você, quando falaram assim, o que você mais gosta, o que você gostaria de fazer, você fala assim, eu já faço, que é estar aqui no comando da LPM. O que a LPM num todo, como todo o corpo ali de funcionário que você tem abaixo, né, do seu comando, o que o grupo LPM representa para você? Eu não sei o que seria de mim sem o grupo LPM. Porque foi um sonho entrar lá em 2009, né? Construir até hoje. Aí o Marcos, né, desde 2015, queria vender a parte dele, tudo. Enfim, tinha outros objetivos de vida. Então, completando 15 anos, né? Agora em maio passado. Ter tido a oportunidade de comprar a companhia. Então, foi algo mágico na minha vida. Foi mais um milagre incrível de Deus na minha vida. E com muita satisfação também, até quero falar aqui, porque eles não gostam muito. Os meus diretores, né? Você conhece a história de boa parte deles, então o Antônio não gosta, ele vai ficar bravo, mas eu vou falar. Que a gente fala que ele é escadinha, né? Aí ele xinga, ele fala, não era, eu passava TV a cabo, era escadinha assim. E, né, cresceu, a gente conheceu lá na outra empresa e cresceu, hoje é diretor.
A Laiane entrou como assistente financeira, a Érica como recepcionista lá na outra empresa e foi crescendo, né? O Leandro a gente já trouxe, né, o Garça de um outro cliente, Sim. mas também de uma carreira assim que começou de baixo, né? O Fabiano, que me dá uma dor de cabeça tremenda. Então, os 5. E hoje, né, os 5 são meus sócios, Que né? legal. Então, eu tenho hoje 85% da empresa, né? E cada um deles tem 3%, né? Então, eu tenho muito orgulho desse time. E aí, dos diretores, e a gente vai trazendo para os gerentes, né? E não dá para falar todo mundo aqui, mas também tem gente que saiu e voltou. Isso eu também eu acho muito legal, porque teve gente que a gente demitiu, e depois de um tempo voltou para a companhia, né? Teve gente que pediu para sair, porque foi, né, respirar outros ares, foi tentar outras coisas e voltou para trabalhar com a gente. Então, eu espero que a LPM, enquanto eu estiver à frente, e se amanhã eu não tiver mais, mas que assumam os diretores ou quem for assumir a companhia, possa seguir isso, dando oportunidade para as pessoas. De novo, tem gente que vai, de repente, assistir, né, e vai falar assim, ah lá, que hipócrita, né, eu não tenho oportunidade. Vai acontecer e é uma pena, né, e talvez a pessoa não tenha mesmo, talvez ela não esteja errada, né. A gente perde, às vezes, talentos, porque não dá para olhar todo mundo, não dá para estar perto de todo mundo. Mas eu, assim, a LPM é uma mistura da minha vida, cara, assim, da minha história, sabe, da história dos meus filhos. Então, eu tenho 15 anos, um pouco mais de 15 anos de empresa. Minha filha tem um pouco mais de 15 anos, né? Minha filha nasceu em fevereiro de 2009, 10 de fevereiro de 2009. Eu entrei na LPM em 2 de maio de 2009, né? Então, teve essa trajetória toda da minha filha conectado com a LPM. Meu filho tinha só 4 anos. Então, assim, eu sou muito grato, né? Espero que a gente possa continuar crescendo. Como você falou, a empresa está ali para dar lucro. Mas o bom de ser eu com os diretores é que a gente não precisa daquele lucro gigantesco, não precisa pegar tudo para a gente. Então, dá para brigar bastante no mercado. Muitas vezes a gente ganha projeto no custo, que é para poder ir girando. Então, espero que as pessoas sejam felizes lá. Amém. Não tem como negar que a LPM não é uma empresa próspera, né? Eu acompanhei o período de 7 anos que eu fiquei lá e eu vi também o crescimento de todos, né? Que estão lá, independente do cargo. Então a gente vê a bênção de Deus ali na LPM. E eu queria que agora você fizesse se conectasse com as pessoas que estão nos assistindo, olhando diretamente aqui para essa câmera aqui da sua direita. Essa é a parte mais difícil. Olha, assiste os episódios, hein? Flávio, se você pudesse resumir toda a sua história em 1 minuto, o que você falaria? Nossa, Emerson, que difícil, né? Você podia ter me avisado essa um pouquinho antes. Eu acho que a minha história, eu espero que ela apoie muita gente que possa estar passando com dificuldade agora, por momentos de crise. Eles passam, né? De uma forma ou de outra eles passam, se a gente levantar e trabalhar. Eu acho que, como eu te disse, eu não sei se eu sou um milagre, mas eu tenho certeza que Deus fez muitos milagres na minha vida, né? O fato de estar aqui hoje, vivo, bem, com saúde, e ter realizado os meus sonhos, ter os meus filhos. Então, eu acho que ter muita fé e muita força de vontade. Não sei se era isso que você queria, Ah, mas eu não, nessa parte não sou muito é que bom, saiu do seu coração. né? E não tenha dúvida que saiu, assim, Amém. E você quer deixar um agradecimento especial para alguém? eu não vou citar pessoas específicas, assim, ou por nome, mas eu tenho uma família que eu amo, eu tenho muitos amigos mesmo. Como eu disse, eu tenho alguns amigos que são da minha época do prezinho. Tem noção? São 39 anos de amizade, né? As pessoas que trabalham comigo ou que já trabalharam comigo, eu aprendi muito com elas, aprendo todos os dias. Então eu queria agradecer todo mundo que teve a paciência de assistir, né? De me ver aqui gaguejando e sem saber muito o que falar, o que fazer. Só agradecer a todos e agradecer principalmente a Deus, agradecer a vocês pelo convite, pela insistência, e valeu a pena, sim, valeu muito a pena estar aqui. Que legal. Bom, eu também quero deixar um grande abraço, né? Como eu disse, são 7 anos e eu acho não, eu tenho certeza, foi o período que eu mais cresci profissionalmente, foi colocando aquela camisa vermelha da LPM e eu quero deixar um abraço especial para algumas pessoas que você já até sabe quem são, né? O meu paizão José Roberto, que era um cara que eu fazia questão de... Ah, eu fico até emocionado, cara. Porque era um cara que eu fazia questão de falar, Zé, deixa seu carro em casa que eu quero levar você de carona. E eu aprendi muito
Esse cara me ensinou como se comportar numa reunião. Até meu português ele corrigiu muito. Então eu sou extremamente grato ao Zé Roberto. Aquele cara que eu digo que me tirou debaixo do container, né? Que é o Antônio, um amigo que eu tenho. A gente não tem mais tanto relacionamento, né? A vida vai levando a gente por caminhos diferentes. Mas é um cara que teve muita paciência comigo, me ensinou, me pegou na mão ali, me ensinou muita coisa. E a Érica, que me deu uma baita oportunidade, né? Na época que eu fiz a transição lá para gestão, uma pessoa que já foi, a gente morou até no mesmo condomínio, uma pessoa que a gente tem muito, muito carinho. Lá em casa a gente tem muito carinho pela Érica. E a Dona Elaine, ela sempre fica encarregada de fazer o resumo do episódio, Dona Elaine. Qual que é o resumo de hoje? Ai, a palavra-chave, né? Desde que você falou, ele topou. Eu falei assim, ele é um cara resiliente, né? Porque o pouco que a gente conhecia, eu pelo menos, né, conhecia dessa história, e hoje, tendo a oportunidade de conhecer um pouco mais essa força, essa garra aí, dá vontade de se olhar e falar assim, não, vamos lá, vamos para cima que vai dar, né? Então essa resiliência aí, que Deus mantenha sempre você forte e resiliente aí à frente dessa companhia e de tantas famílias, né, que você abençoa ali com o seu suor. Parabéns. Obrigado, muito obrigado. Gente, gostaram do episódio? Então eu peço que você explore um pouquinho mais aí da nossa página. Aqui é um canal de histórias de superação. Como eu disse no começo, nós estamos comemorando 2 anos desse projeto. Nós estamos já com mais de 90 episódios, né? Deus tem mandado aí histórias que têm o poder de edificar a sua fé, fazer que você caminhe mais uma milha. Essa história hoje do Flávio, principalmente para você que está empreendendo e tem esse sonho aí de fazer a tua empresa expandir, eu tenho certeza que esse conteúdo valeu muito para você. Aqui embaixo nós temos várias playlists que estão separadas ali por tipo de testemunhos. E não se esqueça também de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Nós temos episódios inéditos todos os sábados às 18 horas. E, Dona Elaine, voltamos na próxima semana.